os robôs, androides e o caos. O que é que está acontecendo com as pessoas? Nós estamos observando que a maioria das pessoas estão vivendo no piloto automático, num sistema de autodestruição. Elas estão vivendo apenas por viver. Os anos estão passando e as pessoas sentem que cada vez mais estão perdendo coisas, estão perdendo vitalidade, a juventude, a beleza, e o propósito de vida e a motivação. Existem muitos sinais que podem indicar que a pessoa está vivendo no piloto automático, certo? Muitos sinais. A pessoa que vive no medo de arriscar em coisas novas, a pessoa que não busca a espiritualidade, a pessoa que não busca a consciência, ela está vivendo no piloto automático, porque possivelmente ela está sofrendo com ansiedade, com medo, com crises existenciais, e ela não está fazendo nada para sair dessa situação, e esquece as coisas simples e não consegue se concentrar nas atividades que são de fato mais importantes. Se você tem vivido alguma dessas situações acima, não consegue colocar a vida nos trilhos, vive no sofrimento, na dor, tem fuga pela droga, tem fuga pelos excessos, pelos vícios, né? Pela bebida alcoólica, etc., você está vivendo no piloto automático, você está vivendo a ilusão. Mas no final, o que é isso? Viver no piloto automático é fazer o que a mente comande mais 70% da sua vida, certo? Mais 70% da vida dessas pessoas estão sendo vividas assim. Então, eu estou falando do comportamento destrutivo das pessoas nas cidades grandes e em alguns municípios populosos. Então, na verdade, esse excesso de bebida alcoólica, de droga, festas de músicas repetidas, né? Mesmas melodias, fuga da realidade, prazeres efêmeros, estados de loucura, revolta. Isso é uma entrega que a pessoa está fazendo dela mesma no envolvimento de causas que ela acredita ser importante. Isso é irmandade de nada, deixa de história, deixa de conversinha, blá blá blá. Você está na ilusão, meu amigo, minha amiga. Você está se destruindo. Sabe qual é a porta que se abre aí? É da morte das células. Isso aí a gente chama de suicídio inconsciente, tá? Então esses estados de loucura, eles invadiram todas as cidades, e as pessoas vivem nessa fuga da realidade, com esses prazeres, e são pessoas que têm uma alta revolta, e aí depois começam a se envolver às vezes em causas sociais que eles acreditam ser de fato importante, mas são às vezes causas que não têm sentido nenhum. Muitas dessas pessoas chegam a um ponto de viver nesse estado de ilusão, de mente insana tão grande, que começam a ficar desempregados, começam a ter crises existenciais, viver uma vida de caos, rebeldia, começam a ter causas ilusórias, ficam desassociados da família, começam a levar esse sofrimento também para a família. E também tem um detalhe, e muitas dessas pessoas também que estão trabalhando, empregadas, usam todo o dinheiro que ganha, ou todo o dinheiro do trabalho, para viver essa vida. Gente, há cidades grandes, as cidades populosas do Brasil, que nós visitamos ao longo desses 2 anos, estão entupidas, lotadas de pessoas assim. Mas é muita gente. E aí essas pessoas não sabem que estão vivendo na inconsciência, conduzido pelo sistema de crença, né? Não tem a menor ideia, não sabe nem o que é isso. Por que isso acontece? A pessoa vive comandada pelo seu inconsciente, né? A ponto que vira uma possessão. Tem uns que são possessivos, os olhos parecem ser de vidros, eles estão totalmente vidrados naquilo que eles acreditam ser verdadeiros. Aí eles começam a construir falsos líderes. Muitas das vezes os líderes são os cantores de música trash, de música que não tem sentido, de música que é totalmente ilusória, só leva a pessoa para a mente insana e para a loucura. Meu Deus, como tem perda de memória, de pessoas no envolvimento com essas coisas. A perda está grande. O índice de suicídio aumentou muito nesse público. O índice de morte prematura aumentou muito, porque a violência se instala, porque as pessoas estão enlouquecidas, né? E aí são influenciados pelas drogas, pela bebida alcoólica, mas eles alimentam essa ilusão. E as pessoas vão vivendo essa ilusão. Então não tem só a autodestruição das drogas, da bebida. Existe a autodestruição também do cigarro. Existe a autodestruição da pessoa que tem codependência emocional, que vive extremamente apegado com os relacionamentos, vive dependente de carinho, que se autodestrói, que não consegue ter relacionamento com ninguém, tá? Essas pessoas são influenciadas por energias pesadíssimas, energias negativas, que muitas vezes também têm as energias espirituais, porque o invisível está influenciando aqui 100%.
É um caso sério que está acontecendo. Temos quase gerações totalmente perdidas. Existe essa falta de liderança, nós não temos representatividade. E isso fez milhares de pessoas escolherem viver assim. O caminho da autodestruição é terrível. Muitas das vezes envolve toda uma família que vai viver na preocupação, porque aquele filho não quer nada, aquela filha não quer estudar, aquela filha não quer trabalhar. Alguns até trabalham, mas vivem do trabalho para esse caminho sombrio, porque as drogas e as bebidas criam falsos prazeres e muitas revoltas. Essa rebeldia está associada aos abusos da infância e sentimentos de abandono, porque foi criado possivelmente em famílias desajustadas. Crise com os pais, tem pais que compartilham esse falso estilo de vida com os filhos. A rejeição, a ausência do amor dos pais, separações, morte, traumas que ocorreram ao longo da vida, acabam empurrando os filhos e as pessoas que estão envolvidas nisso a essa vida louca. Muitas pessoas vão para essa vida como autopunição, atrás de prazeres falsos. São verdadeiros androides. Nossa, são milhares. Eu vi isso durante todas as viagens. Tem cidades que é música tal que é o estilo, alegam ser cultura, mas se você reparar, a maioria só pensa naquilo e vive nesse caminho de autodestruição por causa dos excessos, e aí cria um desequilíbrio. Todas as cidades estão lotadas de pessoas vivendo como androides, que vivem nessa mente insana. Essas pessoas são vítimas do sistema Matrix, porque o sistema Matrix, ele existe, ele é verdadeiro, certo? É ele que leva a ilusão fortemente através da mídia, né? Através do consumo, tá? Somente o autoconhecimento pode tirar as pessoas disso. O interessante dessa vida das pessoas que se autodestroem é que as pessoas que passam por isso, elas buscam resolver suas dores e mágoas, seus sofrimentos através desse comportamento. Na verdade, eles estão buscando se curar, só que é de forma autodestruidora, porque eles acreditam ser saudável, que é bom, então vivem no prazer, certo? Aí na segunda-feira estão de ressaca, aí passa a semana vez de ressaca, de mau humor porque fez besteira no final de semana, e aí continua porque se torna um comportamento vicioso. Só que estão indo fazer o quê? Acelerando a morte das células e da vida precocemente. O caminho da consciência é o único e está para todos, mas nem todos estão para esse caminho. Aqui é o Paulo Cassiano, um áudio sobre piloto automático, vida automatizada, autodestruição e ilusão. Gratidão.